Sejam bem, meu nome é Alberson Gomes, sou professor de ciência e hoje a nossa aula do sexto ano vai falar um pouquinho sobre a degradação e sobre as alterações que acontecem nos minérios. A gente já estudou um pouquinho sobre toda essa questão de rocha, das modificações de rocha. A gente também entendeu um pouquinho sobre usinas, sobre as alterações, quando a gente utiliza energia, e a gente falou sobre energia nuclear, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mineração. A gente vai entender qual o impacto da mineração no meio ambiente e como reverter esses impactos. A nossa aula de hoje é uma aula pequena, mas é uma aula muito importante, porque a gente precisa compreender uma coisa que a gente já vem falando lá atrás, né? A gente falou um pouquinho sobre energia renovável e energia não renovável, e aí dessas energias não renováveis, que é onde entra o minério e etc., a gente vai começar a compreender quais são os impactos causados no meio ambiente. Então fica de olho aí nos slides e a gente vai começar a nossa aula agora. Então, vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais na mineração, certo? No meio físico, né, a erosão pela água, a inundação, o escorregamento, movimento de blocos, interações fisioquímicas e bacterianas no solo e nas águas, também nas águas superficiais e subterrâneas. Erosão eólica, e aí o que é que eu vou precisar que vocês entendam nessa parte, né? Existirão tipos, né? Tipos de impactos. Esses impactos vão ter alguns nomes e aí eles vão estar bem específicos, né? A gente vai começar pelo impacto no meio físico, que é essas alterações que acabam acontecendo pela água, pela movimentação de blocos, inundação por causa de chuva. Então, isso são impactos que acontecem através do meio, né? Tem meio físico, né? O meio ambiente. São coisas que vão acabar acontecendo pelo todo, né? Pelo planeta, né? E aí a gente vai começar a entender alguns aspectos que saem desse meio físico e vão para outros aspectos que são causados pelo homem, que aí já é outro tipo de aspecto. Nesse aspecto do meio físico, a gente entende que é coisas que vão acontecer, né? Propagação de ondas sonoras, propagação de sismos, terremotos, tsunamis, tudo isso vai ocasionar um impacto no ambiente, né? Que foi um impacto negativo. A gente vai ver agora outro impacto. Aí a gente está vendo aí como é mais ou menos o que acontece, ó. Aí está a mina de minério, a gente aí tem duas. Tem uma que já está bem devastada, que é essa mais no tom de laranja, que a gente não vê vegetação, e tem outra aqui que podemos dizer que tem mais vegetação, que já não está tão degradada. Então, são coisas que acontecem, aí só que a gente tem um que está sofrendo bem mais impactos do que outro, certo? A gente vai ver agora o impacto no meio biótico, né, que é a alteração no desenvolvimento da vegetação e da fauna. Então, o que é que acontece? Todas as vezes que a gente mexe com minério, a gente vai precisar devastar uma determinada área. E isso vai fazer uma alteração na vegetação e na fauna. Então, o que é que vai acontecer? Na maioria de suas vezes, isso pode acontecer como impacto negativo de uma mina de minério que está no meio da Amazônia, né? Tipo assim, ela está cheia de árvores, e aí para que essa mina aconteça, para que o transporte chegue a ela, para que os carros transitem, para que tenha uma pista, para que tenha um espaço para a retirada do minério, eles vão precisar tirar as árvores. Então isso vai acontecer uma alteração, que é uma alteração negativa, eu estou retirando árvores. Então retirar a árvore nunca vai ser positivo, e nesse caso muito mais. E aí a gente tem aí o meio antrópico, que é a alteração no trânsito através do transporte de produtos, de insumos e funcionários e na percepção ambiental, proporcionando uma imagem negativa do empreendimento, pois a paisagem será alterada. Então isso também, ó, já foi uma coisa que a gente falou na parte dos bióticos, né? Que é quando acontece o seguinte: existe uma mina lá no meio da Amazônia, eu vou precisar chegar até ela, então eu vou precisar criar uma pista, eu vou precisar tirar árvores. Então visualmente isso não vai ficar bonito para a paisagem, porque ela está sendo alterada. E segundo, eu estou retirando algo que faz bem para o meio ambiente, para a passagem que talvez não seja tão necessária, apesar da necessidade do minério, mas talvez ali o dano causado pela criação da mina e pela alteração no trânsito, talvez tenha um impacto bem maior do que o próprio minério. Então vamos para outro, vai dar uma observada agora.
Olha, a exploração causada pela exploração de minério. Aí você está vendo, ó, em dois ambientes. No de cá a gente está vendo que não tem nenhuma vegetação, né? Não tem, nesse tom mais cinza não tem nenhuma vegetação. Nesse outro é exatamente o que o slide atrás estava falando, né? Visualmente já não é uma imagem bonita. A gente está falando de uma coisa que é só visual. Agora imagina o quanto de árvores e de animais tiveram que sair dessa localidade para existir essa mina de minério. A quantidade que teve que sair de lá, então é muito. Então a gente compreende que o impacto causado neste ambiente é bem negativo, né? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre medidas de controle ambiental, né? Todas as atividades, produtos e serviços devem ser realizadas de maneira tal com que os aspectos sejam controlados para que os impactos sejam mitigados, né? Sejam minimizados. Todo projeto de mina deve procurar minimizar os efeitos sobre a natureza, com o mínimo de desequilíbrio ecológico e buscar a reabilitação dos solos, a manutenção da qualidade das correntes ecosas e a preservação da flora e da fauna, né? A mineração tem compromisso com a qualidade de vida, seja ela em grande, média ou pequena escala. Então, tipo assim, existe uma obrigação de aonde você altera, você reconstrói, você reabilita, você minimiza, você causa um equilíbrio para que não aconteça esse desequilíbrio ecológico, né? Um ambiente que deveria ser fauna, ser flora, acaba perdendo isso e isso não é refeito em nenhum outro lugar. Vamos continuar. Aí o controle de emissão de poeiras, né? Que aí também tem todo esse processo. O que é que acontece? Para diminuir a emissão de poeira, o que é que acontece? Esses ambientes onde acontece essa extração de minério, eles são sempre lavados, porque aí a terra fica molhada e o ficar molhada minimiza a poeira, assim, entendendo que não é uma poeira normal, tipo Bero, mas em todo canto tem poeira. Não é uma poeira normal porque eu estou trabalhando com minério, né? Tipo assim, a poeira ali vai ter toda uma contaminação que talvez uma poeira normal não causaria. Aí tá vendo o monitoramento de ruído, né? Tipo assim, além de todas as causas que a gente falou até agora, tem a causa do ruído, né? Porque a extração de minério é um processo muito barulhento, né? Então, tão barulhento que tem que ter esse controle, porque a gente sabe que os nossos ouvidos e o de todos tem até um determinado ponto para ouvir, né? Passou disso, esse ruído aumentou muito, pode causar algumas doenças e surdez, e não é uma coisa que seria interessante. Aí a recuperação de áreas degradadas, né? A gente está vendo aí que a área após o minério, ela ficou aí como está na primeira imagem, e aí houve uma recuperação, né? Houve um cuidado com o solo, um replantar, porque aí a gente acabou minimizando. Aí a gente começou lá atrás, né? É uma forma de minimizar os impactos, né? Ele chama mais ou menos de processo de hidrossemeadura, né? Tipo assim, eles estão semeando novamente. A gente está vendo aí de novo, ó, a recuperação de áreas degradadas, que é aí com a utilização do papel de substrato de celulose, que é um processo que faz parte daquele primeiro processo, né? Essa celulose vai ajudar com que o solo ele novamente seja bom para plantio. Aí já está mostrando aí, ó, como é que acontece. Tem aí uns taludes de revegetados, que aí era uma área que era só cinza, porque aí foi a área que passou por um processo de mineração e aí foi recuperado do jeito que a gente estava conversando agora. Aí a gente está vendo mais próximo, né? Ó. Aqui embaixo está o talude operacional, que é depois que ele foi utilizado do minério, e aí em cima tem um talude já recuperado, já nessa área de degradação, já bem recuperado. Então a gente consegue ver visualmente o impacto que causa o minério e aí como é que a gente pode minimizar isso. Aí de novo, ó, como é que é a revegetação na mina. Agora vamos ver também aí uns impactos positivos, né? Um elevado número de insumos de matérias-primas provém da produção de recursos minerais. A implantação de empreendimentos na mineração acarreta investimentos em infraestrutura, transporte, energia e serviços.
funcionando como estratégico de desenvolvimento, gerando emprego, impostos e compensações financeiras para os municípios. Então aí a gente está vendo aí alguns equipamentos que contêm, né, materiais de atividade de mineração. Aí os programas ambientais, né, que na verdade existe um dever e direito, né? Além desses outros impactos, aí eles também fazem alguns trabalhos e têm que fazer alguns trabalhos ambientais para fazer a recuperação desse solo e etc. Aí, então, o que é que a gente vai começar a compreender, né? A gente viu dois tipos de aspectos, né? Os aspectos negativos e os positivos, né? Todos esses aspectos negativos, como a alteração do solo, como a retirada da vegetação, o ruído, a degradação. E a gente viu também impactos positivos, né? A renda, a energia, impostos, empregos. Então a gente está tendo aí a dualidade, né, das coisas negativas e positivas. E a nossa aula ela tem como intuito isso, né? Mostrar a vocês os impactos da mineração, sendo eles positivos ou negativos. É importante dizer que quando o minério é extraído e a pessoa ou empresa que está fazendo isso, ela tem um compromisso com o meio ambiente, a gente minimiza muito esses impactos, né, de degradação. Além desse trabalho, existe um trabalho social, né? Eles precisam educar as pessoas de uma forma ambiental para que elas acabem compreendendo que por mais que ali está devastado, existe um processo para recuperar isso. Então, espero que vocês tenham entendido tanto esse processo positivo quanto esse processo negativo. Qualquer dúvida, volta na aula, copia no teu caderno direitinho e aí a gente finaliza essa parte de rochas, de energia renovável, não renovável, de minério, de extração. A gente encerra isso agora e aí possivelmente a gente volta depois para uma revisão de tudo que a gente viu, certo? Então, espero que vocês estejam bem e fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.